filme aí que parece que fala de moda, mas na verdade ele fala sobre carreira, ego, jogo de sobrevivência corporativa e poder. Você já sabe de que filme que eu tô falando, né? Bom, é o Diabo Veste Prada 2, o filme da moda. É um jargão, né, que eu tô falando aqui, mas tudo bem. Ele, infelizmente, mostra isso de uma forma muito engraçada, às vezes até dramática. Eu vou falar pra vocês que muitas vezes no filme, acho que as pessoas choravam mais do que davam risada, assim. Mas é um filme que eu fui com uma expectativa de assistir, esperando uma coisa e na verdade eu vi outra. E isso foi bom. Eu consegui identificar 7 lições e isso eu vou mostrar aqui para vocês. E além disso, eu vou trazer as características dos personagens como colaboradores dentro do mundo corporativo. E isso vai ser legal porque, na verdade, eu já tinha uma ideia, assim, mais ou menos de como que os personagens eram, mas eu fiquei surpreendida com 2 personagens que nesse filme ficaram mais, assim, latentes. Então, se você não gosta de spoiler, pode ser que sem querer eu dê um spoiler, porque eu sou assim. Gente, eu não ligo para spoiler, tá? Então, fica até o final do vídeo para você entender essas 7 lições e entender a característica desses personagens, que isso pode ajudar você também no mundo corporativo. Então, strike a pose. Mas antes de mais nada, eu tenho um recado para você. Se você caiu aqui de paraquedas e não tem a mínima ideia de quem eu sou, eu vou me apresentar. Eu sou Renata Alves, eu sou mentora de carreira e toda semana eu estou aqui trazendo vídeos que vão ajudar você no seu desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Então, eu já vou pedir um favor para você. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com as pessoas que você acha que merecem ter acesso a esse conteúdo, inclusive os seus inimigos, viu? E se você gostar desse vídeo, não deixa de dar um like. Eu agradeço e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, eu falei para vocês que eu ia trazer, né, nesse vídeo aí, a gente falando de Diabo Veste Prada. Eu tô daqui no look, meu look striker pose. Esse vídeo, gente, eu vou fazer o mais descontraído possível. O que que acontece? Quando eu fui assistir o filme, eu tava com uma expectativa, assim, principalmente da personagem principal, que é a Andrea, que é a da Anne Hathaway, de algo, assim, inesperado. Mas eu fiquei um pouquinho decepcionada, tá? De novo, alertas de spoiler. Pode ser que sem querer eu fale alguma coisa que é sobre o filme, de alguma cena, tá? Então, eu percebi algumas coisas que acontecem no filme, que são repetições do primeiro filme, sabe como é que é, né? Então, mas isso realmente acontece no nosso dia a dia, né? Na vida real. Não é só coisas que acontecem em filme, né? Então, o que eu identifiquei aqui, eu acho que é legal, a gente, antes de falar das 7 lições, a gente identificar os personagens. Por quê? É, os personagens, eles são interessantes, assim, eles não mudaram tanto, mas eu me surpreendi. Vamos falar primeiro da Miranda, obviamente, né? A Miranda, ela é uma profissional estratégica, e ela sempre foi. Ela sempre será uma profissional estratégica. Por quê? Porque ela é uma pessoa que tem que ter influência, ela tem que lidar com toda a situação corporativa, ela não tem só uma posição de prestígio ali dentro. Não é só sobre moda ali. Ela tem que tomar decisões difíceis no dia a dia dela. E isso muitas vezes mostra no filme que as pessoas às vezes não entendem isso, que ela tem que tomar essa posição, ela tem que tomar essas ações estratégicas. Ações, às vezes, decisões, às vezes, muito difíceis, que trazem, às vezes, um desconforto. Nesse filme, principalmente, ela teve que mudar de postura. Ela tinha uma postura no primeiro filme muito mais dura, de muita crítica, e nesse filme ela já traz uma postura que ela é um pouco mais contida por algumas questões que aconteceram, que ela teve que se conter um pouco mais. Mas isso não tirou dela a questão de que ela tem que ser estratégica, e ela, por causa de poder, ela sempre está pensando em ter mais poder, em subir na carreira dela, é, ela tem que tomar decisões mais frias, não pensando no emocional, e isso é muito claro no filme, tanto no primeiro, mas principalmente no segundo filme, tá? Agora, a Andy, ela é uma pessoa que eu, assim, no primeiro filme, eu via ela como uma colaboradora mais executora, e eu pensei que nesse filme ela não ia ser tão executora assim, mas ela acabou sendo executora, de novo, ela manteve esse padrão de execução.
ela foi uma profissional que saiu do ambiente e foi para outro ambiente no qual ela se destacou como jornalista e voltou para o mesmo ambiente, mas ali naquele mesmo ambiente ela manteve o papel dela como uma executora. Ela executa mesmo dentro de um ambiente de pressão, mas ela dentro do ambiente de pressão ela cresce. Isso é interessante porque nem todo profissional, quando está dentro de pressão, cresce, mas ela sim, ela aparece. Ela começa a ficar desesperada, vocês começam a perceber? Ela às vezes toma atitudes que são precipitadas, e isso é ruim, obviamente, mas ela dá conta do trabalho. Ela sabe ter as estratégias. E isso, no momento que ela mudou de ambiente e voltou para o ambiente, mostra que ela ainda tem esse papel de executora. Então, isso para mim foi uma surpresa, porque eu já via isso no primeiro e ela voltou a manter esse no segundo. Outro personagem que a gente, né, conhece muito bem é o Nigel. Ele continua braço direito da Miranda. Ao alerta de spoiler. Ele continua braço direito da Miranda. Mas ele é o colaborador que ele é adaptável, ou seja, quando tá ali, ele vê que o ambiente está mudando, ele se adapta junto. Ele é uma pessoa brilhante, ele é uma pessoa excepcional. Mas ele às vezes demora para ser reconhecido, porque ele tem essa questão da adaptabilidade. E muitas vezes a adaptabilidade faz com que ele fique esquecido. Mas ele sempre se adapta. Ele sempre está dentro do contexto do que está acontecendo no momento ali da situação. E por isso que ele é uma pessoa de confiança da Miranda. Tá? Então ele está ali, sempre dando o braço para ela, a mão para ela, para poder apoiá-la. A Emily já está em outra posição. Alerta de spoiler. Ela já está em outro momento. E ela foi uma pessoa que me surpreendeu. Por quê? Ela tem ela, para mim, ela é uma colaboradora de ego. Por quê? Ela teve um ego ferido e ela tem um momento ali que ela pensa mais nela e ela quer ser estratégica, mas ela não consegue. Ela tenta agir com mais inteligência, ela tenta colocar as coisas num nível hierárquico, num contexto diferente. Então, assim, ela concentra aquela validação, ela precisa daquilo, então ela tem, às vezes, até um sentimento de vingança, sabe? Então a Emily, ela tá num outro momento, e isso você até via no primeiro filme, mas bem pouco. Nesse segundo filme você vê mais essa questão do ego, principalmente o ego ferido dela, tá? Bom, agora que eu já mostrei para vocês um pouquinho sobre a característica de colaborador de cada personagem, eu acho que a gente já pode avançar para as 7 lições que eu notei no filme, tá? Isso é interessante porque ajuda a gente a entender um pouquinho do jogo corporativo. Não importa se a gente está falando de uma indústria, da moda, ou se a gente está falando de outro ramo, o jogo é corporativo. O jogo é um jogo, tá? E ele precisa saber ser jogado, ok? Vamos para o próximo bloco? Bom, eu vou falar o primeiro ponto, que é o ponto exatamente a primeira lição, que é o ponto exatamente da Andy, que é a Andrea, que é a personagem da Anne Hathaway. Porque é exatamente o ponto que mostra sobre ela. Ela fez uma evolução profissional. Devido a quê? A uma mudança de ambiente. Então, essa é a primeira lição. Quando a gente muda de ambiente, a gente realmente tem uma evolução profissional. E isso foi necessário para ela. Se ela não tivesse mudado de ambiente, ela não teria chegado aonde ela chegou. No filme mostra que ela é uma profissional, uma jornalista reconhecida por tudo que ela fez durante os 20 anos que ela passou fora do mercado da moda ali, que ela saiu da Runway, e foi exatamente atrás do que ela queria fazer. Então ela estava, exatamente no filme, mostra ela sendo reconhecida por uma reportagem que ela fez. Então, se ela não tivesse feito isso, ela não estaria nesse momento, tanto é que ela conta que ela passou 15 anos viajando, fazendo várias reportagens, olha que bagagem, olha que experiência que ela teve. Se ela se mantivesse ali naquela empresa, ela não ia ter essa bagagem. O que ela estaria fazendo? Então, muitas vezes a gente tem que dar um salto rumo ao desconhecido, às vezes com medo mesmo. Eu falo, coloca a fralda e vai. Põe a fralda e vai, gente. Para quê? Para a gente evoluir. E às vezes evoluir é fora do ambiente que a gente está. Se a gente está vendo que não tem uma oportunidade dentro do ambiente que nós estamos, nós temos que sair de onde a gente está.
E foi o que ela fez, ela viu lá que ela não ia evoluir dentro onde ela estava, e ela foi embora. O que ela fez no primeiro filme? Tudo bem, né, ela fez meio dramático, ela largou a Miranda sozinha lá e foi embora. Mas ela precisou fazer isso para evoluir. Certo? Essa é a primeira lição que eu vejo aqui, e ela foi muito interessante. A segunda lição que eu vi, e eu acho que aí começa alguns pontos que são um pouco polêmicos, é a questão da falta de reconhecimento. O Nigel ainda está lá, né, naquela posição dele, né, de braço direito da Miranda, ainda faltando o reconhecimento dele, ou seja, ela não reconhece ele como um profissional. Então, muitas das vezes isso acontece dentro do ambiente corporativo, e isso mostra pra gente que muitas das vezes isso exige de nós. Ou, se isso tá tudo bem pra você, ok, tá? Eu não vou julgar, porque às vezes tem gente que fala assim, mas tá tudo bem pra mim aqui. Essa situação tá ok. Mas tem gente que sente, ela sente falta e ela fica esperando do outro o reconhecimento. E muitas vezes o reconhecimento não vem. Então, essa falta de reconhecimento constante, às vezes eu não estou falando do tapinha nas costas, tá? É um reconhecimento genuíno. E o reconhecimento genuíno, às vezes, é provar que eu confio em você. Você sempre fez algo por mim e eu não estou te dando o devido valor, né? Então, eu vou pular aqui para a lição 3, que tem muita relação com a falta de reconhecimento. Às vezes, a falta de reconhecimento pode estar relacionada com a acomodação. A acomodação, ela pode gerar essa falta de esquecimento. E a pessoa esquece de você. Por quê? Muitas vezes você fica acomodado, você se adaptou, não está incomodado, e aí a pessoa fala assim, ela não está nem aí mesmo, para ela deve estar tudo bom, então tá tudo bom. Mas não é assim que funciona, gente. Entendeu? Se você ficar acomodado e não gera uma incomodação, você não fala para o outro, né, para o seu gestor, para o seu líder, que você necessita desse tipo de coisa, por que você não confia em mim para fazer isso, isso, isso? Por que você não dá para mim essa oportunidade? Por que eu não posso ir lá e fazer tal apresentação? Posso participar dessa apresentação, entrar junto com você? Então, você vê que a lição da falta do reconhecimento está linkada com a acomodação. A pessoa vai esquecer de você e às vezes você fala assim, poxa, fulano promoveu fulano e eu que estou aqui sempre aqui do lado dele ajudando, não tive essa promoção. Então, você vê que uma lição está ligada à outra, tá? Outro ponto que eu percebi foi repetição de padrão. Tem um momento tem vários momentos no filme que a Andrea, que é a Andrea, né? Ai, Andrea. A Andrea, que é a Anne Hathaway, ela repete as mesmas coisas que ela repetiu no filme anterior. Então, você percebe que ela não mudou algumas coisas. Por quê? Porque, inclusive, ela tem uma situação muito parecida com a situação do filme 1, que ela tenta resolver, e não é assim que funciona. E ela não pode tentar resolver, porque quem é a pessoa estratégica? A Miranda, ela não é estratégica, ela é executora. Junta a estratégica com a executora, aí dá certo. Você tá vendo como um ajuda o outro? E ela foi lá tentar resolver. Aí deu o quê? Né? Vocês já sabem, né? Spoiler de novo. Não deu certo. E aí tem que entrar a Miranda para ajudar a resolver, que entra no jogo estratégico. Por quê? Porque ela foi lá e repetiu o padrão. Além da repetição de padrão disso, ela estava esperando algo da Miranda que não veio, porque ela estava tentando se provar, e ela estava tentando, esperando algo da Miranda que não estava vindo. E toda hora ela estava tentando se provar, repetindo os padrões de novo. Então, sempre vai ter algo que vai voltar. Por mais que você tenha evoluído na carreira, por mais que você tenha tido experiências, às vezes pode acontecer isso. Então, é importante essa lição para você perceber se você não vai estar repetindo padrão de novo. E aí você vai acabar fazendo erros que você cometeu já lá no passado de novo. Podem ser erros ruins, como podem ser erros que, tipo, tanto faz, tá? Mas isso é importante você perceber. No filme fala muito sobre isso. Ela vai muito repetir padrão, buscando ser validada. Validação. É demais isso. E outra lição que eu percebi é o desejo de vingança. E aqui é um spoiler, tá? O desejo de vingança vem de uma profissional, que é a Emily, que se sentiu traída pela Miranda no momento da carreira. E ela deseja se vingar da Miranda. Então você vê, por isso que eu classifico ela como uma colaboradora de ego, porque ela tem um ego ferido.
ela é uma profissional egocêntrica, então ela pensou muito só nela, e na verdade ela atropelou tudo, né, porque a Miranda, ela é uma pessoa muito estratégica, e juntou ela com a Andrea para fazer algo para dar um jeito numa coisa lá, e não deu nada certo. E aí, já viu, né, querer fazer algo com uma pessoa estratégica não vai dar certo. Eu tô tentando não falar a cena do filme. E aí ela tenta se vingar. Só que foi um plano tão mal feito que, na verdade, ela fez isso por um ego ferido. Então, gente, dentro do mundo corporativo, vingança não dá certo, tá? É jogar o jogo. Saiba jogar o jogo. Esse negócio de levar pro lado pessoal não dá certo. Porque aconteceu, aconteceu, segue a vida, tchau, vai cuidar da tua vida, não queira voltar, reviver o passado e tentar se vingar. E foi isso que aconteceu. Ela tentou se vingar e não deu certo. Por quê? Ela tem anos de experiência, sabe como é que funciona o alto escalão, tem contatos e sabia o que ia fazer. Pronto, não deu certo. Outro ponto, interesses próprios. Olha, como a vingança está ligada com interesses próprios também, né? Quando a gente fala de vingança, a gente está falando de interesses próprios, porque muitas das vezes a gente fala, olha que lição, né? Ah, mas eu quero ajudar a empresa. Não, você não quer ajudar a empresa, está olhando para os seus interesses próprios, principalmente quando a gente fala assim, ah, mas a empresa vai acabar. Tem uma situação ali, a empresa da moda, a indústria da moda, ela está passando por uma revolução. Quem hoje lê revista, vai na banca de jornal e compra uma revista, virou tudo digital. Isso é uma coisa que mostra no filme. Então, essa revolução aconteceu em outros segmentos também. Aí, o que que acontece? Tudo pode acontecer de uma hora para outra e as pessoas perdem empregos. Tem os layoffs, que eles chamam. Aí, existe uma questão de sobrevivência. Quando você fala, não, eu estou interessada nas questões da empresa, é mentira. Todo mundo está interessado é no seu umbigo. Então, a lição aqui é, quando você toma uma atitude, são seus interesses próprios que você está olhando e nunca são os interesses da empresa. São raras pessoas que vão olhar isso, a não ser que a pessoa seja uma pessoa muito estratégica e ela está olhando o interesse da empresa, mas ela também está olhando o interesse próprio. A própria Miranda está olhando o interesse próprio dela, porque quando ela faz a estratégia para ela não perder o posicionamento dela, porque ela está ali olhando, e é o outro ponto que eu vou falar aqui para vocês, ela está olhando o interesse próprio dela. As pessoas nunca vão olhar somente a questão corporativa, o interesse global de todo mundo. Faz parte, faz. Mas o interesse pessoal é o que faz a diferença, tá? E o último ponto que vai fazer um link com os interesses próprios é: quem é você sem o seu cargo? Quando o filme começa, a Miranda está prestes a ser promovida para um cargo maior, sempre, né? Ela sempre está querendo ser promovida, sempre está querendo, né, ganhar um cargo maior, melhor. E aí, quando acontece todas as questões internas na empresa, tem uma questão que é da reputação dela que é manchada, tem um vídeo que eu falo de reputação, hein? Tem a questão da reputação dela que é manchada, tem a questão da André que vem para ajudar a empresa, tem a questão de um novo administrador que vem, então tudo isso mexe. E aí tem uma parte do filme que ela reflete sobre quem é ela sem a Runway, quem é ela fora da Runway, quem é ela sem ser a Miranda Priestly do segmento da moda? Quem é você se você não tem o seu cargo? É isso. Então, os interesses próprios, que é a lição anterior, ela está ligada com quem é você sem o seu cargo. Se você não tem uma identidade que não esteja ligada com o seu cargo, você não é ninguém. Então, isso para mim, acho que essa lição, essa última lição, ela ficou muito latente. A pessoa que não tem uma identidade, ela não sabe quem é ela sem ter um cargo, ela não é ninguém. A pessoa precisa saber quem é ela. Ela não, sabe, não pode falar, eu sou Renata Alves, mentora de pessoas, mentora de carreira. Não, eu sou Renata Alves, eu sou uma pessoa que gosta de malhar, eu sou uma pessoa que tem outros sonhos, eu sou uma profissional? Sou, mas eu também sou um ser humano que tem os sonhos. Quem sou eu sem ser uma profissional? Isso ficou muito latente para mim. Então, essas lições são lições muito importantes e isso você vai ver muito no filme. Muito. Aliás, você tem que pensar muito sobre isso e saber, entender que dentro do mundo corporativo você vai ter que saber jogar o seu jogo como se você tivesse interpretando ou fazendo um filme ali, né? É o que a gente fala, né? Interpretando o personagem. Mas não esqueça, você também tem a sua vida pessoal. Uma hora tudo isso acaba.
Você não é dono da empresa, a não ser que você seja um empreendedor e seja o dono da empresa, e eu acho que isso é importante, você ter um planejamento, você ter planos paralelos para a sua vida, aí sim, você está falando de um propósito de vida, você está falando de uma missão de vida, e aí você está falando de quem é você sem o seu cargo. Pense nisso. Essas são as 7 lições que eu queria trazer para você aqui, para você refletir. E não deixe de assistir o filme, eu tentei ao máximo não falar de cenas do filme, mas eu acho que vale a pena vocês assistirem o filme, não vão com aquela expectativa de dar muita risada, porque não é. Muitas cenas do filme, elas têm mais lágrima nos olhos de, oh, meu Deus do céu, do que de comédia, de risada, assim, mas vale a pena assistir, vai com uma expectativa de que você está assistindo um filme sobre o jogo do mundo corporativo, que fala sobre mulheres tentando sobreviver nesse mundo corporativo. Bom, se você gostou desse vídeo, espero que sim, foi um vídeo que eu fiz aqui, né, de uma forma mais descontraída, de uma forma um pouco mais tranquila, espero que você tenha gostado, então se você gostou, não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever aqui no canal, é muito importante, e ativar o sininho para você sempre, né, saber sobre todos os vídeos que eu posto aqui, e compartilhe com as pessoas que você acha que precisam desse tipo de conteúdo. Pode compartilhar com seus inimigos também, não tem problema. Tem outros vídeos aqui que você pode assistir, muitos deles vão falar sobre poder, vão falar sobre reputação, vão falar sobre muitos pontos que eu trouxe aqui dessas lições aqui que são muito importantes, ok? Não deixe de assistir os próximos vídeos também, tá? Muito obrigada e até os próximos vídeos. Miranda? Took you long enough.